Olá, queridos e queridas, canal Bíblia e Fé, Pastor José Rodrigues, mais um vídeo aqui para você hoje, muito interessante. Acompanhe até o final, uma excelente explicação sobre a Palavra de Deus. Então acompanhe o vídeo até o final, com certeza você vai gostar, porque eu acredito que você nunca viu igual. Nunca você viu, ou talvez também não verá, uma explicação da palavra de Deus por esses parâmetros. Você está vendo algumas imagens aí por trás de mim, e essa imagem aí é muito interessante. Talvez você não saiba o que é isso, mas durante o vídeo eu vou explicar de que se trata, tá bom? Você está vendo aí umas imagens aí por trás de mim, uma revolução tremenda, mas diante do texto da palavra de Deus que eu vou passar para você, você vai ficar sabendo porque eu coloquei essa imagem aí, tá bom? Então vamos em frente, vamos ao tema de hoje. Bíblia e biologia seria o tema de hoje. Será que a Bíblia não é um compêndio de biologia, de forma nenhuma? Porém, eu gosto de, quando estudo a palavra de Deus, contextualizar esta palavra de acordo com o tempo atual que nós estamos. Eu gosto de voltar no tempo, contextualizar com o tempo da época em que foi escrito. Eu gosto de conferir tudo. Então, hoje eu vou trazer um salmo para você aqui que talvez você nunca o entendeu desta forma, certo? Então, se você nunca entendeu desta forma que eu estou explicando, eu peço a você que você vá lá e faça o seu comentário. Eu não sabia, eu não entendia desta forma, certo? E eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela, quando foi escrita numa linguagem muito simples. Não havia ciência, né, como nós temos hoje, e, claro, Deus não poderia falar numa linguagem científica, mas Deus falava de forma simples para que as pessoas daquela época entendessem. E como Deus é onisciente, ele sabe que hoje, com a multiplicação da ciência, nós também entenderíamos, certo? E até melhor, né? Então vamos em frente, vamos ver o que existe nesse texto a respeito dentro da biologia. Bom, coloquei aí o Salmo 139, verso 16. Muitas pessoas leem esse texto, passam por cima, não sabem nem o que quer dizer às vezes. Outras sabem mais ou menos, porém não com essa profundidade que nós vamos explicar para você agora. Bom, então, olha o que o salmista disse para Deus. Ele diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quando não havia nenhum desses dias, então Deus já escreveu. E o mais interessante aí é o salmista compreender que Deus viu ele quando a substância dele era ainda informe. Você sabe o que é isso? Isso que você está vendo aí, esse vídeo aí, é de alta tecnologia, tem a ver com ultrassom, tem a ver com muita coisa interessante. Eu tenho acesso a todas essas tecnologias, graças a Deus, e eu estou trazendo aí para você uma substância ainda informe, ou seja, uma revolução de células para formar uma outra substância, certo? Então aí é uma revolução de células, certo? Vista através da eletrônica. Então aí é uma revolução de células, aí é a verdadeira substância informe, ou seja, células que você não sabe ainda definir o que vai ser, mas já está tendo essa revolução aí para uma definição, certo? Então, o que o salmista está dizendo é isto. É claro que Deus mandou escrever ou seja, inspirou a escrever com linguagem simples, porque o pessoal da época não tinha ciência que nós temos hoje, e o pessoal entendeu
o que o salmista quis dizer, e nós entendemos muito mais ainda hoje que a ciência se multiplicou e nós temos acesso a uma tecnologia avançadíssima, certo? Então, aí é o interior de um ser humano, porém, no momento de uma revolução das células para formar uma substância informe, vamos dizer assim, para formar algo que tenha sentido. Bom, então vamos em frente para nós esclarecermos isso com bastante cuidado. Eu vou começar pela substância informe do lado masculino, certo? Substância informe do lado masculino. Então, os espermatozoides são formados a partir de células germinativas nos testículos, num processo chamado espermatigênese, que envolve mitose e meiose para criar espermátides, certo? As quais se diferenciam em células com cabeças com material genético e acrossoma, certo? Então, olha, essa revolução toda é para criar os espermatozoides. Está acontecendo lá dentro dos testículos do ser masculino. Para gerar o espermatozoide. Uma revolução de células. Olha que coisa interessante. E cria milhares. Então vamos em frente para a gente ver agora o lado feminino. Se lembre bem do que o salmista disse. Deus viu a gente quando a nossa substância ainda era informe. Agora aí é o lado feminino. Uma revolução de células para criar os ovócitos. Os ovócitos são formados a partir de células germinativas primordiais que migram para os ovários durante o desenvolvimento fetal, transformando-se em ovogônias, são palavras difíceis de pronunciar, e depois em ovócitos primários, como o ovócito 1, né? Também vai ter o ovócito 2, mas aqui vou situar nessa parte, que iniciam a meiose, mas ficam presos em prófase até a puberdade. Na puberdade, hormônios retomam a meiose, retomam a meiose, formando os ovócitos. Então, lá no ovário feminino, há toda também essa revolução lá nas entranhas do ser feminino. Esse vídeo que você está vendo aí é tecnologia avançadíssima, composta com ultrassom, com tudo que tem direito, mostrando essa revolução gigantesca. Isso aí é a substância do lado feminino ainda informe, que está se movimentando para formar o óvulo, certo? Os ovócitos, ok? Então vamos em frente para a gente continuar vendo o que o salmista quis dizer naquele salmo. Agora nós temos aí a parte da fecundação. O espermatozoide foi formado no lado masculino, o óvulo foi formado no lado feminino, e agora o espermatozoide penetra o óvulo, perde aquele rabinho que você viu lá aí no vídeo, e agora ele vai começando a se gerar para formar o ser humano dentro do ventre da mãe, ou seja, lá no útero, lá nos ovários. Começa pelos ovários, esse óvulo vai indo até chegar num local do útero, aonde ele vai crescer e se desenvolver e se tornar o embrião. Então, o Salmo 139, verso 3 diz assim: Tu criaste o íntimo de meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque
me fizeste de um modo especial e admirável. Isso é muito admirável, né? Ora, parecia até que o salmista conhecia de biologia, mas ele não conhecia coisíssima nenhuma de biologia. Está aí, né, o momento da fecundação, o espermatozoide que foi formado lá da substância informe do ser masculino, penetra o óvulo que foi formado da substância informe do ser feminino, e agora começa toda a geração de um ser humano aí dentro, ventre de uma mãe, certo? Então veja como a palavra de Deus é atualíssima, atualíssima. Aí eu estou aí com uma tecnologia avançadíssima, certo? Mostrando o momento da fecundação, o óvulo aí já fecundado dentro do útero, certo? E dentro do ovário, e aí já procurando um local, claro, vai parar no útero, e aí é aonde começa a formação do novo ser. Bom, então vamos em frente, porque a palavra de Deus. Agora aí o óvulo já se desenvolvendo em um embrião. Olha aqui, nem parece gente, não parece, parece até um bicho, né? Uma lagarta, mas não é. Aí é o movimento. E quando eu leio essas coisas e quando eu confiro na biologia, quando eu sou um autodidata em diversas ciências, quando eu confiro a palavra de Deus nas ciências, eu percebo que a palavra de Deus está corretíssima, certíssima. E é muito interessante. Jeremias 5, capítulo 1, verso 5 diz: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ora, antes de Jeremias se formar, a Bíblia começa mostrando a substância informe. Essa substância informe passa a ter forma, no caso do espermatozoide, do lado masculino, no caso do lado feminino, os ovócitos, né? Os ovários. E aí essas duas coisas se encontram, que é quando você viu na tela anterior, o espermatozoide penetra no óvulo, certo? E aí começa a se desenvolver dessa forma que você está vendo aí neste vídeo de tecnologia avançadíssima, né? Para mostrar para você uma coisa real, verdadeira, que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus é a verdade. E tanto a verdade que Deus escolhe a gente para alguma função, quando é uma função importante, mesmo antes de sermos formados dentro do ventre de nossa mãe, certo? Então, tá aí a palavra de Deus viva e eficaz, falando com todas as letras. Eu acredito que você nunca tenha tido acesso a uma explicação dessa natureza, tá bom? Então vamos em frente, porque eu gosto de... Bem, agora esse texto que eu vou colocar aí é uma alfinetadazinha naqueles que às vezes só porque estudou um pouquinho mais, já se acha muito importante, muitos se tornam até ateus, porque tem um conhecimento avançado e não quer mais crer em Deus. Ora, o escritor aos Eclesiastes, quem escreveu Eclesiastes era sábio, né? No capítulo 11, versículo 5, diz assim: Assim como você não conhece o caminho do vento, certo? Nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu coloquei aí, mais uma vez, aí já aquele feto, né? Aquele embrião se desenvolvendo, já se transformando aí numa criança dentro do útero da mãe. Veja aí toda a movimentação. Isso aí é alta tecnologia, é
biologia, e então eu estou trazendo para poder você entender bem a palavra de Deus. Então tem pessoas que porque estudou um pouquinho, ou às vezes até estudou muito também, se tornou PhD em alguma ciência, aí fica já querendo desacreditar na palavra de Deus, e eu fico muito macho contra isso, né? Ora, a palavra de Deus é tão perfeita que o escritor de Eclesiastes diz, ó, você não entende essas coisas. E claro que naquela época a Bíblia estava falando corretamente, as pessoas não entendiam essas coisas. Aí alguém pode até, que já estudou um pouquinho mais, dizer, ah, pastor, mas agora as pessoas entendem. Claro, agora as pessoas entendem. E Deus sabia muito bem que as pessoas passariam a entender, e isso que ele estava escrevendo agora seria entendido por nós, e melhor ainda entenderíamos a palavra de Deus e a veracidade dela, essa forma maravilhosa com que Deus gera a vida, certo? Eu digo sempre que a vida não é somente essa geração da vida do ser humano. A própria substância informe é vida, certo? Como nós conversamos lá no início do vídeo, é vida. Mas para gerar a vida com essa formosura, aí tem todo um processo, como você está vendo aí, né? Então, hoje entendemos perfeitamente o que a palavra de Deus queria dizer, com todas essas maravilhas. O que também eu quero aproveitar para dar uma alfinetada nos evolucionistas, principalmente aqueles que são ferrenhos, que se contrapõem aos que são cristãos. Eu quero dizer para você que todos esses processos aí não podem ser fruto do acaso. Eu não tenho dúvida alguma, eu não tenho problema nenhum de debater o assunto, certo? Isso não pode ser fruto do acaso. Está muito bem organizado, muito bem concatenado para ser fruto de uma evolução. Eu já estudei a teoria da evolução com bastante profundidade, viu, pessoal? Mas isso aí faz parte de uma organização gigantesca preparada por um ser inteligente. Essa aqui é a grande verdade. A vida é dessa forma. A biologia faz a gente crer mais em Deus. Então vamos em frente. Agora nós já vamos ver aí João 16 e 21, quando diz assim, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chega a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo filho. Olha, aí está o processo todinho. Eu comecei da substância informe e estou terminando aqui o texto mostrando a substância formada, o ser humano formado, a formosura da criança, aí todo o processo da criança nascer, aí já é a criança formada, começando lá daquela substância informe, conforme disse o salmista, e agora essa criança no ventre da mãe, no útero, já na posição de nascer, já com a cabeça apontada para a fonte do nascimento, e aí nós vamos ver a saída dessa criança, e você está vendo todo o processo, né? Todo o processo aí, olha, a criança saindo, tudo isso aí é algo bastante organizado. É claro que isso não acontece só com criança, acontece com todos os seres animais que também assim procedem. Mas está aí a criança e depois de nascida, colo da mãe e a alegria da mãe. Então, esta é a palavra de Deus explicada de forma teologicamente profunda, cientificamente. Então, eu acredito que você gostou do vídeo. E se você gostou, faz assim, dá o seu gostei. Se não gostou, também pode dar o seu não gostei. Eu não tenho problema nenhum. Porém, espero que você comente. Seria não comentar algo dessa dimensão
eu acho que seria até um descaso. Então comente, diga alguma coisa, é bem-vindo os seus comentários, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. É assim que eu gosto de pregar a palavra de Deus, tornando-a clara para que as pessoas possam entendê-la. Eu quero deixar uma mensagem para você. A palavra de Deus é a verdade. Esta mensagem de hoje é justamente para você se fortalecer na fé, para você se edificar. Tudo que a palavra de Deus tem pode ser esclarecido com bastante profundidade e eu gosto de fazer isso. E aí, neste canal, eu tenho muitos vídeos esclarecendo a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.